Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de debate e comentário político e económico, com Joaquim Jorge e Paulo Pereira. Boa noite, Joaquim Jorge. Obrigado por estar aqui mais uma vez connosco. É um prazer, já sei. E vamos começar por este tema que já dura algumas semanas, que é a necessidade, eventual necessidade, que não é unânime em Portugal, do Governo vir a recuperar parte ou totalidade da despesa adicional criada pelo chumbo do Tribunal Constitucional. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu tenho várias coisas para dizer. O Tribunal Constitucional tomou uma decisão correta, que é respeitar a Constituição. Há normas que não se podem alterar. Portanto, e o Governo deveria já estar a contar com isso. Mas nós temos que ter memória, e o grande culpado disto tudo é o Cavaco, porque o Cavaco poderia ter pedido a verificação preventiva do orçamento já em novembro do ano passado. Exatamente. Não é? Mal o orçamento foi aprovado. Aliás, o Cavaco é um ausente. Aliás, aproveitava para dizer que o Cavaco, eu até fiquei espantado porque ele no ar fala muito com os jornalistas de avião. Quando está na terra, foge deles, esconde-se, quer dizer, isto faz-me rir. E, portanto, mas em relação a isso, as medidas, o que se vê é que o Governo está em grande dificuldade para colmatar essa situação. Porque disse que agora entrava em 800 milhões de euros e, portanto, vai cortar nos ministérios, mas isso é um artefacto. Já prolongou, faz-me rir, porque eu tenho 2 vencimentos atualmente. Um funcionário público, não sei se sabe, tem 2 vencimentos. Não sei. Não ganha mais por isso. Tem o ordenado normal, que já tem aqueles cortes 5% e 10% de há muito tempo, e depois recebem do 10º o subsídio de Natal. Exato. E agora o Governo hoje fez-me rir, disse o dito por não dito, o nome já não é Natal, é férias. E bem, Natal e novembro, portanto é depois das eleições de outubro. Bem, o Governo deve estar-se a preparar para ir embora, quer dizer, e já não vai pagar isso, porque é preciso explicar à Troika... Mas há uma coisa que no meio desta confusão toda do Tribunal Constitucional, que, como diz Joaquim Jorge, o Governo devia ter pelo menos, não diria a totalidade de um plano B alinhavado, mas pelo menos uma parte. Eu diria que não seria nada de extraordinário que o Governo já tivesse os tais... Eu lembro-me em outubro ou novembro, o Ministro das Finanças dizer que tinha um plano B que incluía 600 milhões de cortes adicionais, que devia... Mas estes cortes... Mas isso que está a dizer, lembra-se do Passos Coelho de dizer que ia mais além de que a Troika e que tinha um fundo de maneio para qualquer eventualidade. Exato. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Mas o que acontece é que se virmos o orçamento, a execução orçamental de janeiro e fevereiro, verificamos que acontece outra vez a mesma situação de 2012. A receita fiscal não está, digamos, a cumprir o que está no orçamento, está muito abaixo do orçamento. Portanto, já ia haver uma derrapagem do déficit, mesmo antes da decisão do Tribunal Constitucional. E isso, aparentemente, pouca gente diz, ou pelo menos passa pouco na comunicação social. E, portanto, temos aqui estes 2 efeitos. E o que vemos ao fim de 2 ou 3 semanas é que não há plano B nenhum, não há nada, e a conferência de imprensa do Conselho de Ministros 2 foi um pouco inócua, não é? Não foi nada, vê-se que estão à rasca, que o problema é que eles são limitados. E é preciso explicar à Troika que o Estado é um monstro que tem que ser... Redimensionado, exatamente. Tornar-se um animal... mais consentâneo com a vida das pessoas e com Portugal, com os nossos bolsos. Portanto, como nós vivemos toda a vida em embriaguez, e o Mário Soares também, portanto, não tem muita autoridade moral para estar a dizer agora que não se paga e que não se faz e não sei o quê. Porque quando ele lá estava, eu também não recebi o dinheiro. Vá lá, recebi em certificados de aforro, não sei se sabe. Sim, mas tinha sido uma solução, que é muito importante. Boa. Eles, por este andar, vão chegar à conclusão que é impossível pagar. É impossível cortar, senão há uma implosão social. E eu penso que o Governo, neste aspecto, foi inteligente. Está próximo ao 25 de Abril, está próximo ao 1º de Maio. E não fez nada. Claro, o retificativo é daqui a um mês, são 800 milhões, cortam nos ministérios, mas eu já percebi, cortam não é neles ministérios, é no pessoal do ministério. Claro. Mas há aqui outra coisa, um exemplo paradigmático, se eu fosse primeiro-ministro cortava no meu ordenado 30% e cortava em tudo que fosse da presidência do Conselho de Ministros.
tudo. E dos ministérios. E depois é que fazia para os outros, dava o exemplo. Claro. Agora não, nada disto não, se é passa. ao contrário, é como diz o Joaquim Jorge. Repare, o exemplo você vai fala ser... aí numa coisa que eu sempre fixei, porque eu ligo ao que me diz. As PPPs, TAP, não sei o quê, vão agora baixar, finalmente. Então agora só agora é que viram isso. Ao fim de 2 anos. Ao fim não, de... o governo está a definhar e vai cair assim. Porque, repare, eu tenho aqui... Os políticos passam a vida a dizer coisas que sabem que são mentiras. Nós já temos a noção que o que eles estão a dizer estão a mentir. Sim, pelo menos há um ano que andamos a dizer... E há aqui uma coisa que eu também tenho dito repetidamente e que o Joaquim Jorge concorda e que também tem feito eco disso, que é este governo não congelou as admissões no Estado. Portanto, só agora é que vem hoje uma notícia a dizer que está à ordem de congelamento. Ora, portanto, se não tivesse congelado, neste momento, tínhamos uma parte do problema resolvido. 100 mil que já tinham ido embora, em média, tirando os deste ano. Acho que à volta, não, será menos, mas... 80 mil. Mas já não haveria este stress, esta tensão e este drama todo à volta. E, portanto, e isto é mais um erro do governo não ter congelado as admissões logo no início do mandato. Mas ele tem que ver que erra, ou nós continuamos como avestruz com a cabeça. O governo parece que meteu a cabeça não consegue. Repare que este governo não consegue admitir que errou, não consegue. Contrariamente ao que também uma notícia interessante e que encaixa um pouco nisto, que é que um estudante de doutoramento de economia nos Estados Unidos descobriu que um estudo, ou digamos, uma tese de dois dos principais economistas, ou mais mediáticos, mais reconhecidos economistas do mundo, ou americanos, publicaram uma tese, um artigo de investigação, onde demonstravam que a dívida pública, quando ultrapassa os 90% do PIB, começa a ter efeitos muito substanciais no crescimento económico. E, digamos, esse era um dos documentos que servia de base a toda esta teoria, a toda esta estratégia da austeridade, de qualquer maneira, a qualquer preço, na Europa, era precisamente esse documento. E agora um estudante de doutoramento encontrou erros e que o documento está falso. Não tem tido uma grande repercussão em toda a comunicação social mundial. Então o Paul Krugman, Prémio Nobel, está sempre no blog dele e no New York Times, que é um jornal de grande saída, a chamar a atenção que a austeridade só por si não resolve o problema. Ninguém liga a isso. Sim. Porque, repara, o problema... Não somos só nós a dizer isso. Mas nós temos que continuar a bater nisto, porque em política é preciso perceber as coisas colaterais. É que enquanto não houver eleições na Alemanha, a austeridade vai se manter. Claro, o problema é esse. Sim, mas nós temos que fazer o nosso trabalho e digamos, o nosso trabalho era bater o pé e renegociar e ganhar tempo. Porque há aqui uma maneira fácil de resolver isto. Se não houver admissões, as pessoas estão a sair naturalmente. Naturalmente, claro. Percebe? E se houver um corte na despesa intermédia, lembra-se que na campanha eleitoral... O que é a despesa intermédia? É a despesa de bens e serviços que não é de pessoal. Mas nós já falámos aqui nisso em relação ao Luís Valadares Tavares, falava que isso aumentava e que o resto diminuiu. Não, é verdade. Repare, este ano, se você verificar, o ano passado já tinha acontecido e este ano voltou a acontecer o aumento dos consumos. Aquisição de bens, bens e serviços pelo Estado. Pois, mas... E hoje, finalmente hoje, ou há uma semana... Porque foi aquele despacho congelado. Quando o que você diz, e aí o Joaquim Jorge mostra instinto, claramente, e percepção das coisas, é um despacho, é uma decisão do Ministro das Finanças que é muito pertinente. Porque é claro que vai causa danos, mas... é uma das rubricas que nunca teve grandes cortes. Neste governo, esta rubrica da despesa intermédia e das autarquias e das regiões não foi afetada. E, portanto, só agora, com este impacto do Tribunal Constitucional, é que o Governo parece que está a acordar. Mas há coisas que eu estou com o Governo, que é esta coisa que inclui ver só agora é que vão ver, ao fim de 2 anos, qual é o salário base da função pública, ver os subsídios de residência, subsídios de transportes, pagamentos em espécie, abonos por falhas, subsídios de risco, seguros, além dos funcionários que têm o direito a carro, utilização de cartão de crédito. Ao fim de 2 anos. Isto faz-me rir. Depois fazem chantagem. Se o dirigente não fizer isso, vai para a rua. Quer dizer, eu vou-lhe explicar. Está tudo. A política deste governo é o contrário do contrário. É uma política de oposição digamos, vem ainda com
Mas deixa-me só digamos, dizer aqui uma coisa. Há aqui as uma ideias quando era a oposição. Há aqui uma perseguição que eu até escrevi, que é o Auschwitz social. Isto é uma figura de estilo claro, que é relativamente aos funcionários públicos. Repare, entre 2005 e 2015 aumentava meio ano de 60 para 65. Exatamente. Isso foi o Sócrates que fez. Anteciparam para 2012. Está a ver? Portanto, aumentou 5 anos em 7. Mas agora vai para 60. Quer dizer, daqui a pouco aumenta 7 anos em 7 anos. Sim, sim. Eu dei um exemplo aqui que foi... Em Espanha vai haver um aumento da idade da reforma de 65 para 67, provavelmente começou este ano, até 2027. Claro, é muito gradual. Portanto, é em média um mês, mês e meio para as pessoas poderem definir a sua vida e, provavelmente, se quiserem vir com o dinheiro todo, pagam esse mês de direitos. Tudo bem. Ou reformam-se com um valor inferior. Então a gente morre todos na praia. Mas o que é mais estranho é que aquela ideia que nós temos dito e repetido várias vezes, que é porque é que não se recalculam todas as pensões segundo o mesmo método, quer as que estão a ser feitas agora, ou seja, as pensões que estão a ser atribuídas neste momento, quer as passadas, deviam ser todas pelo mesmo sistema. Mas não, mas continua a haver resistência a isso. Vão rever as pensões antes de 93... mas nunca ouvi em lado nenhum falarem pelos descontos feitos. Houve uma leve nuance do Pedro Passos Coelho e da Troika e depois deixaram de falar cair. Não tem outra hipótese. As pessoas têm que vir reformadas pelos descontos feitos, Exatamente. não por benesses, nem... Isto penso que toda a gente percebe isto, só não percebe quem é beneficiado. Claramente. É tão simples e tão óbvio e estamos numa crise tão grande de austeridade e de financiamento. Deixa-me só dizer outra coisa. Como é que se continua a não... Mas porquê é que a oposição também não avança com este tema? Eu, nesta fase do campeonato, acho que um político está mal pago, apesar de tudo parece um paradoxo, mas está, e deixar de haver subvenções vitalícias. Eu passo a explicar, uma pessoa por ter um cargo político tem uma subvenção em determinada atitude, por exemplo, como deputado, que tem que se explicar aqui às pessoas, é diferente da sua pensão. Cuidado, é acumulável. É à parte. Pois, percebe. E, portanto, isso... Tem que acabar tudo... Mas há aqui várias coisas que eu concordo. Por exemplo, as horas extraordinárias... Um médico não pode ganhar mais horas extraordinárias, pode ganhar uma vez ou outra pontualmente do que o ordenado que tem. Tem que ser extraordinariamente, ganha isso. Eu não entendo isso, mas quando falo de um médico, falo de um diplomata ou de um enfermeiro. Sim, ou de um polícia. Qualquer funcionário do Estado. Porque um professor já não ganha, boicotaram isso, é que as pessoas até para acumular lhes cortaram, traçaram a vida. Um professor antigamente poderia acumular 11 horas legalmente, porque havia falta de professores. Agora penso que é 5 horas. O máximo dos máximos no início da carreira. Claro. Portanto, sim, não faz sentido nenhum estarmos a ver funcionários do Estado que recebem no final do mês um valor brutalmente mais elevado que o salário base. Quer dizer que há má gestão, claramente, de recursos humanos nesses serviços. Eu não percebo como é que não há um controle destes, não entendo. Sabe o que é que eu acho? É porque o Ministro das Finanças, se me permite, deveria estar lá muito mais tempo. 2, 3 legislaturas, porque conheciam os cantos à casa. Em vez de andarem a fazer inaugurações, que fossem falar com as pessoas discretamente. Mas o Ministro das Finanças pode pedir relatórios, mas é muita coisa, semanais ou mensais. Quando um Ministro está a começar a trabalhar bem, bem embora. Agora este Ministro já está a perceber o funcionamento das coisas e vem embora. Porque os Ministros das Finanças preocupam-se muito com a aparência que dão na União Europeia e no FMI e preocupam-se pouco com a gestão. Viajam demais. Exatamente, o Salazar, nesse aspecto, desculpe, isto é obsceno o que eu vou dizer, porque eu sou um democrata, mas não pode ser qualquer pessoa ministro. Qualquer tipo é ministro. Sim, sem experiência política. Nós continuamos nesta remodelação que houve. Não, até tenho um amigo que me diz que a melhor forma de ser ministro ou deputado é ir à Universidade de Verão do PSD. Como é que é possível ser ministro sem nunca ter sido diretor-geral ou secretário de Estado ou presidente de uma Câmara? Acha que é possível? Acho, mas... Eu não acho. Acha que devia ter mais idade. É uma responsabilidade muito grande. Vá lá que a Constituição diz que um Presidente da República tem que ter mais de 35 anos.
num regime... Um ministro... Mas é que nós não estamos em condições normais. Nós estamos numa situação excepcional, como diz o Primeiro-Ministro. Então o que é que o Cavaco foi fazer para a Colômbia? E nós precisamos de ministros com experiência política. Claro. Não podemos ter novatos como ministros. E eles, se querem pôr essas pessoas, que comecem como secretários de Estado ou diretores gerais, nunca como ministro. Gostava de falar aqui da limitação. Toda a gente falou com grande bem o currículo do novo ministro. Não é um currículo académico, não tem experiência nem política nem de gestão. Qual é a probabilidade de uma pessoa... também no Primeiro-Ministro, antes nunca foi Primeiro-Ministro. Não podia. Havia o Guterres e foi bom Primeiro-Ministro. Mas tinha sido deputado muitos anos, líder da oposição. oposição. Santana Lopes nem aqueceram um lugar, o Zé Sócrates não foi mau Primeiro-Ministro, foi no segundo mandato. Mas se somarmos tudo, somarmos os governos dos últimos 20 anos... São governos fracos que acabam por ter maus resultados. Eles até podem ser boas pessoas, mas os resultados que se obtêm são muito fracos. Deixa-me falar aqui de outra coisa. Sim, a viagem de Cavaco Silva à Colômbia, nesta altura do campeonato, faz sentido? Não faz sentido nenhum, não tem nexo nenhum. Tipo que fala em emergência e que acha que isto está complicado. Tipo, é entre comas, é evidente que eu respeito o senhor, não é? Professor doutor. Isto é tudo títulos académicos. Nós somos novos ricos intelectualmente também. Temos muitos professores doutores, mas nunca dão conta do recado. Master, mestrados, tudo. Sabe que isso que falou de um tipo de ser importante, o que é preciso é dizer que estudou no estrangeiro. Já é sim, é 70%. Mal conhece em Portugal. Faz-me lembrar um amigo meu da Coercos que só conhece de Coimbra para baixo e não sabia onde é que ficava o rio Lessa, nem determinados rios do Norte. É de morrer a rir, porque é no Norte que havia mais problemas de poluição. Industrial, tem mais gente, claro, muito mais. Mas eu estava a falar do Cavaco, quer dizer, eu até me faz rir. Quando o vi no avião comecei-me a rir, achei informal, sem fato, sem camisa, gravata, sem casaco, a falar com os jornalistas, muito à vontade, se calhar não estava à espera que filmassem, em terra, distante, foge, tudo fechado, não se pode saber, quer dizer, isto... É um Presidente da República que não motiva os portugueses, que não é um... que, digamos assim, não é um símbolo, concordo com Miguel Sousa Tavares. Nem tem um estilo de mobilização, nem de consciência, nem de gerar. Mesmo, digamos, esta reunião de ontem do Primeiro-Ministro com o líder da oposição, digamos, foi exatamente na ausência quando não estava cá o Cavaco. Portanto, não foi a influência do Cavaco. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, entalava-o. Obrigava-o, convidava-o para ele presidir ao Conselho de Ministros, está na Constituição. E depois ele tinha que explicar porque é que não era presente. Exatamente. Olha que eu entalava-o. Claro, mas sabe que... Aquilo de carta, que carta? Eu percebi. Onde é que o Cavaco disse? O Cavaco está sempre com a mania que alertou, que fez, que aconteceu, que disse, escreveu livro de roteiros. Não é isso que nós precisamos, é de políticos que resolvam problemas. Nesse aspecto, o Mário Soares era mais útil nesta altura do campeonato. Claro, mas nós não podemos viver sempre à sombra de uma pessoa ou duas, não é? Precisamos precisamos de encontrar políticos... Apesar de divergir várias vezes... Como é que nós vamos encontrar políticos melhores ou mais eficazes que até ao momento? Não vamos encontrar. Continua a não haver... Só que se mudarmos a Constituição e permitir que pessoas com grande valor e mérito se predisponham a concorrer a eleições se elas forem livres, transparentes, isentas e que não seja equilibradas, a condição de ter dinheiro, ter uma máquina por trás. Equilibradas. Portanto, e que a comunicação social... Como eu não acredito nisso. E que a comunicação social dê alguma cobertura aos independentes, porque a comunicação social boicota normalmente. É sempre pessoas zangadas com o partido... ou outras como o Rui Moreira, que há muito tempo que estavam em mente esta situação. Sim, que já tinha, digamos, tinha uma plataforma... E tem um suporte financeiro. Digamos, pessoal e de um círculo de pessoas influentes. E tem todo o direito de concorrer. Não, é bom. Mas simplesmente tem alguns problemas. Como é que está aqui o panorama das eleições autárquicas aqui no Grande Porto? Deixa-me agora só falar mais um bocadinho para eu... Aqui no Porto é o seguinte... No Grande Porto? É que eu no Porto fico pasmado. Eu estou à vontade, a minha relação de interesses é que eu sou da Comissão de Honra do Luís Filipe Menezes. Mas gosto imenso do Rui Moreira e do Manuel Pizarro e até dos outros. Porque o Bloco de Esquerda já tem o Soeiro e o PCP tem o Pedro Carvalho. Portanto, isto vai ser uma luta bastante interessante. Repare, eu estou habituado a que o Rui Moreira fale pela positiva, é uma pessoa cordial. Então, na apresentação do presidente candidato a presidente da Assembleia Municipal, o Daniel Bessa, em vez de falar de propostas e de coisas, atacou a escolha
do Menezes, que foi o José Pedro Aguiar Branco. O Ministro da Defesa. Eu, sinceramente, eu não concordo. Acho que o Menezes não devia escolher o José Pedro Aguiar Branco. Está no governo, Claro. como é que pode vir às reuniões, dá aso a todo o tipo de interpretações. Mas também Ainda por cima num cargo como é Ministro da Defesa, que é uma questão de Estado sensível. Pois, mas percebo como ele já foi com o Rio, o Menezes está preocupado em congregar o PSD. Exatamente, em cobrir o flanco do PSD. O Moreira estou espantado porque ele pode criticar o Menezes, mas também deve criticar o Pizarro pela ausência ainda de ter candidatos, percebe? Portanto, parece-me a mim que parece que há aqui vários cavalos de Troia contra uma candidatura, e eu não estou habituado a isso. No Rui Moreira estou habituado a uma postura, acima, quer dizer, parece que está ali contra uma pessoa. Acho que ele deve direcionar-se noutro aspecto, no Porto, também com no propostas e com dinamismo, Pizarro, etc. Pois, porque hoje há uma sondagem, eu também relativizo, que foi pedida pelo Menezes, mas que o Menezes tem uma votação de 40%, em que o segundo é o Pizarro com 25%, o Rui Moreira muito bem, 17,5%, e depois está ali o PC e o Bloco. Quer dizer, vai ser aqui uma luta interessante. Sim, eu acho que tem que haver aqui alguma elevação, porque as pessoas estão a falar que o Menezes não pode ser candidato. Ora bem... E a decisão do Tribunal foi negativa. Não pode-se impugnar uma coisa que ainda não há listas. Exato, Estão com a carroça à frente dos bois. Claro. Sabe, eu nunca ouvi falar da Revolução Branca. O que é isso? Que trabalho fez até hoje? Não faço ideia. Pois quer dizer, mas o problema é a cobertura que se tem. Repare, ainda ontem eu achei imensa piada e a falta de imaginação no protesto. Eu estava a ver uma telenovela na segunda-feira. E estava a ver na telenovela uma manifestação de tachos e panelas e vuvuzelas e não sei o quê. E de repente, passado uma hora, estava no Facebook a convocar uma manifestação contra a Troika no hotel com tachos e panelas. Quer dizer, ao menos que digam onde é que tiraram a ideia, percebe? E então o que é que passou disso? Que foi presa uma senhora. Não é isso. É preciso aprender a protestar para ter efeitos práticos. Sou completamente a favor do protesto, sou completamente contra esta austeridade. Mas a banalização do protesto, acaba por ser... a incapacidade de continuar uma luta, que quando se começa uma luta não pode terminar... Esta é a minha ideia. Quando se começa uma greve tem que ir até ao fim. E o que é o fim? É cedências, sentar-se à mesa e negociar. Sim, no mínimo. Acho que isto é dramático. Mas as manifestações contra a Troika não têm como objetivo negociar nada, porque a Troika só negocia com o Governo. Desculpa a cobertura que dão àquela senhora da aposentação. Desculpe lá, ela tem a aposentação, dão-lhe uma cobertura enorme. Porquê? Eu não percebo. Repare, ainda agora, vá lá que desapareceram aqueles aposentados que tinham muito dinheiro, porque aqueles cortes que afinal mantiveram-se, não é? Exatamente. Repare, eu acho isto... A televisão devia... Perdão, não é a televisão, a comunicação social devia ter outra seriação deste tipo de coisas, que também é muito responsável por este tipo de coisas, porque dá cobertura. Quantas pessoas lá estavam? Não sei. Pois não, estavam poucas. Sim, mas, digamos, esta questão dos protestos contra a Troika, enfim, são pessoas que tomam essa iniciativa. Sou completamente a favor. Agora, aliás, aquilo que aconteceu na Grândola, acho de uma inteligência rara no Parlamento. Sim, foi excelente. E depois a própria cantarem a Grândola nas manifestações é interessante. Agora, demasiadas manifestações... Porquê é que não se canta o hino nacional? Eu sou português. Sim, adoro o Zé Carlos. Nacional, a Grândola é uma canção que tem algum... Pois, mas o Zé Carlos tem outra canção que diz: se vieres por bem, vem. Se não vieres... Sim, há várias canções, mas a Grândola é mais conhecida porque foi, digamos, a canção que não é mais conhecida do que o hino nacional. Não é mais conhecida que o hino nacional, mas tem um simbolismo, digamos, de uma canção de protesto e de mudança. O hino nacional é um hino, digamos, de patriotismo, de solidariedade, de manutenção, de postura, que é o que não temos. Manutenção do regime. Mas deixe-me só dizer uma coisa da limitação de mandatos. Nós em Matosinhos, agora passando para Matosinhos, em Gaia, a confusão está instalada e, portanto, o Eduardo Vitor Rodrigues... Está lentamente a ganhar balanço. Não precisa de fazer nada. Está a ganhar balanço. Agora escolheu o presidente da Associação de Pais. Pronto, vamos ver se é uma boa escolha ou não. Para escolher para quê? Para a Assembleia Municipal. E o Sr. Albino? Sim, sim. Muito bem. Sim. Não sabia. Agora, já vai começar a guerra. Eu espero que haja elevação em Gaia, que é a apresentação do candidato é sábado,
Do candidato do Partido Socialista. Não, do PSD. Do PSD. O PS já do Carlos Abreu. Mas já agora que quer falar nisso, lembro-me isso. O PS, eu tinha dito ao Eduardo Vítor Rodrigues, isto é um conselho, quando fizer uma apresentação, vá a qualquer lado, que vá sozinho, que se imponha por ele, não tem que vir o seguro. Porque se vier o seguro, passa o que diz a nível nacional e não passou nada do discurso do Eduardo Vítor Rodrigues para Gaia. Claro. Agora, no sábado, o Eduardo Vítor Rodrigues também vai fazer uma ação das IPSS sobre solidariedade com o Padre Lino, com o Lino Maia. Portanto, já começa a marcação. Sim. Não há necessidade disso. E depois acaba por não se passar a mensagem nem de um nem do outro, não é? Eu acho. Portanto, mas é um bocado de guerrilha. A campanha eleitoral também... Espero que o Menezes no sábado tenha uma postura discreta. Já não é a praia dele. Ele tem tantos problemas, não é? Sim, tem uma candidatura agora problemática mesmo. Claro, portanto tem a praia dele e que resolva, pronto, acho que deve estar presente, mas discreto, quem fala é o candidato. Há alguma novidade de Narciso Miranda, se avança, se não? Não deve avançar porque o tempo está-se a esgotar. Eu vou-lhe explicar, eu simpatizo bastante com a candidatura do Guilherme Pinto, porque eu admiro no que fez a sua postura. Gosto de Parada e também não tenho nada contra o PSD, mas acho que o Guilherme Pinto está... Eu até hoje nunca vi ninguém que estivesse no poder e que depois concorresse. Neste caso ele não está zangado com o PS, mas foi despedido, que é o termo. Foi preterido. Que não ganha. Eu lembro-me do Valentim, sei lá, do Isaltino, que não é o caso do Guilherme Pinto, que é uma pessoa que nunca teve problemas com a justiça. Sim, é uma felizmente. Pessoa, digamos, é uma pessoa normal, vamos dizer. Exatamente. Não, é normal porque não tem problemas com a justiça. E, portanto, acho que tem todas as hipóteses. E no resto dos conselhos? Maia, Gondomar... Eu não sabia o candidato que está posicionado pelo Valentim Loureiro, que é um senhor, eu não sei o nome todo, Amaral, porque o nome é uma tragédia, não é por menos respeito. E o Quelhas, que estava na Ceru, é pelo PSD. Claro. Bem, eu penso que o candidato do Valentim Loureiro ganha, não é? E o número 2 é aquele fulano que era do presidente do Gondomar, não é? Que era amigo. Aí outra vez? Sim. O José Oliveira? Sim, o número 2. Continua a ser número 2 agora do... É o homem que vai continuar. E ele está sempre... Está sempre na frente Maia, como número 2. Na Maia gosto do Bexiga, mas não tenho a mínima hipótese. Pode ser uma boa rampa de lançamento para daqui a 4 anos, porque o Bragança ganha completamente. Aliás, tem tido uma postura... discreta. Mas é equidistante do governo, é inteligente. Sim, mas é inteligente. Discreta, mas com alguma solidez. Exatamente, bem dito. E muito bem, e por hoje acabamos. Até à próxima semana.